Olá, olá, boa noite. Só tirar aqui os chats antes que comecem com as mensagens. Olá, Ju, tudo bem? Como é que vais? Olá, olá, João, tudo bem? Só esperar aqui que a malta do Facebook também se junte. Bem dispostos? Olha, Mariana, como é que é, Mariana? Então, o live hoje, como sempre, foi assim, à última da hora, não é? Fazer estas ideias, estes lives são ideias que me surgem de repente e ok, e bora fazer. E então, olá Eunice, tudo bem? Como é que está tudo por aí? Espero que bem, e as filhas também. Entretanto, também já há aqui alguém no Facebook a ver. Portanto, basicamente eu estava a dizer as minhas ideias para fazer os lives, é sempre à última da hora que eu faço. Surge-me assim uma ideia e depois pronto, anuncio e já anunciar às vezes é muito bom. Só estar aqui. Mas pronto, provavelmente vocês estão a pensar, mas que raio de ideia é esta que ela tem hoje? De falar sobre um filme e comparar um filme portanto, comparar o filme com esta fase toda da pandemia, depois do desconfinamento. Aí nisso está frio, pois agora aí ao contrário, né? Mas hoje também ficou um bocadinho mais frio. Nós estávamos a ficar aqui com muito calor, mas entretanto também hoje não teve assim nada de especial, mas sim, já sabemos que aí ao contrário, que aí vai ficar o inverno, né? Mas mesmo assim o vosso frio eu acho que aguentava. Portanto, que ideia foi esta? Basicamente, eu sou uma pessoa, para quem ainda não conhece, eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, muito de filmes. Até um dos meus sonhos tinha a ver com isso, mas isso fica para outra altura, para outro dia. E basicamente, não sei se também te acontece a ti, mas às vezes eu vou colocando certos filmes numa lista e depois vejo, vou vendo e fica ali a lista a aumentar e nunca mais vejo. E obviamente toda esta situação de quarentena, do confinamento, deu para colocar alguns filmes em dia, alguns, e portanto, um dos filmes que eu já tinha muita curiosidade de ver, e este filme é de 2008, se não me engano, portanto, já mesmo há muito tempo, é o Revolutionary Road. Não sei qual é a tradução em português, sinceramente. Por acaso até podia ter pesquisado antes, mas não pesquisei, sorry. Mas pronto, tem o Leonardo DiCaprio e tem a Kate Winslet. Já um bocadinho crescidos, portanto, não é o Titanic. Mas já há muito tempo que eu andava a procurar que andava para ver esse filme e estava com receio que fosse muito daqueles dramas, daquelas comédias românticas, mas a realidade é que este filme tem uma história brutal. E deixou-me a pensar. Deixou-me a pensar um bocadinho sobre a mensagem do filme e acabei por começar a relacionar com esta fase das pessoas estarem em quarentena e agora começarem a irem para o desconfinamento, portanto, voltarem à realidade do seu dia a dia, voltarem à rotina. Só dizer aqui: olá, Ana, tudo bem? Olá, Ricardo, bem-vindos. E portanto, só deixar aqui esclarecido que eu não sou nenhuma crítica de cinema, ok? Não percebo nada da parte técnica de cinema, gosto de cinema, só isso, e estou aqui só para falar um bocadinho da mensagem que eu obtive de ver este filme e qual é a mensagem que eu relacionei aqui com a fase que nós vivemos e que achei importante partilhar. Até porque, assim, os filmes são para nos inspirar mesmo, portanto, este filme me inspirou. Eu não sei, portanto, se estás aí a ver, seja no Facebook, seja no Instagram. Não sei se já viste este filme, Revolutionary Road. Portanto, se viste, comenta aí. E já agora, se gostaste, se não gostaste, qual é a tua opinião? Porque realmente é um filme muito forte e tem uma mensagem mesmo muito forte. Portanto, quem viu, aliás, quem não viu, atenção, porque isto vai ser spoilers, ok? Eu vou falar sobre ele, mas depois, se mesmo assim não viste e achares importante ver, vê. Eu vou tentar não contar tudo, mas só falar aqui um bocadinho da visão.
Bem, então, basicamente, quem viu, se calhar até pode estar a pensar, sim, eu vi o filme, mas o que é que isto tem a ver com a parte de pandemia e de quarentena? A parte exatamente da pandemia e da quarentena, o filme não tem nada a ver, ok? Mas a mensagem, vocês já vão perceber porque é que eu estou, porque é que eu estou a aplicar nesta fase de quarentena versus desconfinamento, ok? Então é assim, basicamente o filme fala sobre um casal, à partida normal, ok? A viver a vida um bocadinho na roda do hamster, como costumamos dizer, é uma expressão usada. Se não conheces esta expressão, basicamente é fazer a mesma coisa todos os dias para pagar contas ao final do mês. Portanto, levantas-te, vais trabalhar, vens do trabalho, vais para casa, ficas só tipo, sei lá, a ver televisão, vais dormir e os teus dias são assim até basicamente morrer. Isso é viver na roda do hamster. E basicamente este casal fazia isso e acabava por ter algumas frustrações, acabavam por ter algumas discussões, porque lá está, não estavam a ser felizes, não estavam a fazer exatamente aquilo que gostavam na medida daquilo que queriam e, portanto, obviamente que isso acabava por transpor e colocarem isso na relação deles. Agora, o que é a parte importante? É que os protagonistas tiveram ali uma fase do filme, portanto, uma fase na vida deles, né? Os personagens tiveram uma fase na vida deles que começaram um bocadinho a sonhar, começaram um bocadinho a lembrar do que era quando tinham um certo sonho, um certo objetivo, antes da vida começar a acontecer, não é? Tipo, portanto, casa, filhos, etc., antes dessas responsabilidades todas das contas, eles voltaram então a lembrar-se do que era sonhar e o que é que eles podiam fazer. Então, basicamente começaram a planear esse sonho. E eu estou a tentar não entrar em muitos detalhes, porque lá está, caso não tenhas visto, isto vai ser mesmo muito spoiler e depois, se calhar, já não tem piada. Mas basicamente, o marido tinha um sonho. E a esposa estava disposta a mudar de profissão, portanto, para mudarem de país, porque ele tinha um sonho de viver num país diferente e, portanto, o objetivo dela era isso. Portanto, ela estava disposta a mudar de profissão para ir com ele, para ele viver num sítio que gostava e, basicamente, para fazerem aquilo que gostavam, sem ele estar tipo, num emprego muito corporativo, não é num cubículo, que era o emprego dele, portanto, o normal, das 9 às 5, para pagar contas. Portanto, basicamente foi isso. Então, eles começaram a planear, começaram a planear essa parte, portanto, como é que poderiam fazer, a parte de toda a mudança, contar à família, aos amigos, preparar os filhos que eram pequeninos para essa mudança. E isto, o que é que isto tem a ver com a parte de quarentena? Porque basicamente foi uma altura. Basicamente foi uma altura que a malta, durante a quarentena, teve tempo para parar, teve tempo para analisar quais eram os meus sonhos e será que aquilo que eu estou a fazer hoje está a ir para lá? Quais eram os meus objetivos que eu deixei de lado por causa, sei lá, por causa de um emprego, ou por causa de uma relação, ou por causa de um familiar, o que for. Portanto, a quarentena foi uma ótima oportunidade para as pessoas começarem a parar um bocadinho para pensar naquilo que estavam a fazer. Muitas, portanto, dedicaram-se à jardinagem, à costura, à cozinha, outras dedicaram-se, se calhar, a artes que gostavam de fazer e deixaram para trás, e portanto, voltaram um bocadinho a sonhar. E então, porque é que este filme começou-me então, a mensagem deste filme fez-me lembrar esta parte? Porque lá está, a malta tinha, os protagonistas tinham, portanto, essa parte onde estavam a sonhar, não é? A planear, e depois começa a vir, isto é sempre assim, começam a vir agentes externos, não é? A querer destruir um bocadinho o sonho, não é? Do género, isso é completamente impossível, isso é irreal, porque é que vais mudar de país? Então, e as crianças que estão numa escola, então e o teu emprego, como é que vocês vão sobreviver? Como é que vocês vão pagar as contas? Mas estás num emprego tão bom, tão seguro, tens boas regalias, recebes bem. Portanto, há sempre as pessoas na família, há sempre as pessoas, os amigos de fora, há sempre, sei lá, a sociedade, digamos assim, há sempre líderes de opinião, né? Há sempre alguém que tem que dar a opinião sobre os nossos sonhos e muitas das pessoas acabam por desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos por causa disto. A realidade é que no filme, durante uma boa altura, eles persistiram.
E é muito engraçado porque lá está, estavam os dois, e o facto de ser marido e mulher também poderia ajudar nisso. Estavam os dois no mesmo barco, digamos assim, então começaram a pensar, realmente, eles é que estão fora da realidade, eles é que estão num mundo à parte. A nossa realidade realmente é seguir os nossos sonhos. Portanto, esta é a nossa realidade, não vamos ouvir ao que os outros falam, porque os outros é que estão completamente iludidos, estão completamente de olhos tapados. Mas depois chegou outro agente externo. E outro agente externo no filme foi basicamente o patrão do personagem. Portanto, ele gostava muito do trabalho dele e basicamente ofereceu-lhe uma promoção. E lá está, há pessoas que se calhar raras são as pessoas que iriam ser bastante fortes e dizer não, não é pela promoção, não é por me dares mais dinheiro que eu vou desistir do meu sonho, mas a realidade é que a maioria das pessoas vai fazer isso. Olá, Felipe, tudo bem? A maioria das pessoas vai realmente fazer isso, vai desistir porque algum patrão lhe vai pagar mais dinheiro. E houve um dia que eu até publiquei isso na minha página aqui do Facebook, portanto, para quem está aqui no Facebook, procurem aí na página, eu partilhei, isto também é outro, é outro filme, que basicamente portanto, o que é que te estão a pagar para tu desistires dos teus sonhos. E, portanto, no filme foi assim. Ele não se aguentou, portanto, ele começou a pensar e depois lá está, vieram os amigos novamente, vieram os colegas de trabalho novamente. Então, mas tu está-te a ser oferecida uma promoção, quem me dera a mim ser promovido dessa forma, vais receber tanto dinheiro, vais poder dar uma casa melhor, vais poder dar à tua mulher e aos teus filhos, vais poder ter um carro melhor, porque que vais não sei para onde fazer uma coisa que não é nada certa. E ele não aguentou essa pressão. Não aguentou, portanto, aceitou a promoção. Obviamente que isso começou a colidir com a mulher, com a esposa, porque a esposa estava super focada em seguir os sonhos. Aliás, a esposa foi a primeira, portanto, a desistir, digamos assim, da profissão dela, estava disposta a mudar de profissão pelo sonho dele. E ele foi o primeiro a desistir. Portanto, o que é que isto tem a ver com a parte de quarentena e desconfinamento? Tem a ver com, lá está, toda a gente teve pelo menos 2 meses para pensar naquilo que anda aqui a fazer, para pensar se quando isto tudo voltar vai querer continuar a fazer aquilo ou não, se o que está a fazer vai levar aos seus sonhos ou não, e agora está a vir a parte do desconfinamento. Alguns ainda estão em casa, digamos assim, pode não ser quarentena, né? Mas alguns ainda não voltaram ao trabalho, mas a maioria está a voltar aos poucos e poucos à sua realidade. E isto começou-me então a pensar, e daí é que comecei a comparar este filme ao desconfinamento, que as pessoas vão voltar à realidade supostamente, e então vais voltar novamente a fazer aquilo que tu estavas a fazer, que já percebeste durante estes 2 meses que não te está a levar lá. Olá, Catarina, tudo bem? Estás boa, querida? Beijinho para ti. Ou será que vais aproveitar aquele tempo que realmente tiveste a pensar? Não, calma, não vou voltar. Por muito que as contas até se tenham acumulado, por muito que voltar a ter o salário por completo volta a ser aliciante. Não, eu realmente percebi que não é isto que eu quero fazer, não é isto o meu propósito. E a parte da pandemia, a parte da quarentena, se tiver que nos ensinar alguma coisa, se calhar é isso, é pensar um bocadinho em nós, conectarmos. E depois, é assim, para quem quiser o filme, veja, é mesmo muito bom, é mesmo muito interessante. E basicamente eu só não desejo às outras pessoas, obrigada, Catarina, beijinho. Eu só não desejo às outras pessoas o fim do filme, ok? Não vale a pena contar muito aqui, pode ser muito spoiler, mas basicamente o fim do filme é um bocadinho triste. Ok, lá está. O marido acabou por se vender, porque a realidade é essa. Vendeu-se, deixou de seguir o seu sonho, e a mulher que continuava na realidade dela, não é? Enquanto para uns diziam que sonhar é ilusão, para ela era a realidade. A ilusão é andar de olhos tapados e seguir o que a sociedade diz. Para ela estava na realidade, mas ela então começou a entrar em depressão. Okay? Chegou em depressão significa que depois ela estava grávida do terceiro filho e acabou por fazer um aborto. Contra também
a parte do marido, não é? Porque o marido disse, não, então eu agora até vou ganhar mais dinheiro, portanto temos de ser o terceiro filho. Mas ela não estava feliz e não queria colocar essa criança cá no mundo, portanto faz sentido. Só que é que isto acontecia na década de 50, né? Na década de 50 é completamente diferente. Portanto, basicamente, esta é a minha questão. Se depois vais aproveitar então para pensar realmente se isto é aquilo que tu queres continuar ou se vais continuar a fazer as mesmas coisas, se calhar no emprego que tu se calhar não gostas assim tanto, só com aquela coisa de mas eu tive 2 meses em casa, não entrou tanto dinheiro, as contas estão a acumular, portanto eu tenho que ir na mesma ganhar aquele salário, mas depois a vida vai continuar, vão-se passar dias, semanas, meses, e então será que depois vais continuar? Obviamente que eu não desejo isto a ninguém, não é? Isto é mesmo, depois a parte do filme é filme, sim, é ficção, mas a realidade é que também muitas pessoas entraram em depressão, não só na parte da quarentena, mas se calhar depois. Porque uma coisa é tu nem sequer imaginares fazeres uma coisa diferente. Agora, outra coisa é tu tiveste 2 meses para experimentar coisas diferentes, para pensar as coisas diferentes, e uma vez que tiveste então a pensar coisas diferentes, agora voltas à realidade, de certeza que queres mesmo voltar à realidade, ou se calhar queres continuar a fazer essas coisas diferentes da tua vida. Portanto, foi esta a minha análise do filme. Mais uma vez aconselho a ver, claro que sim, é super. A mensagem é mesmo muito forte. E pronto, só ler aqui os comentários do Facebook, ainda não tinha lido. Olá Carmo, olá Diogo. Obrigada pelos vossos comentários. Portanto, foi isto. Foi basicamente a minha visão, a minha análise. Lá está. Isto é a minha análise, não tem nada a ver exatamente. O filme não tem nada a ver exatamente com o que é a pandemia, obviamente, a quarentena, mas. Quem viu, se calhar até vai associar estas ideias. Quem não viu, aconselho a ver, se calhar depois também vai associar estas ideias. Mas eu gostava de partilhar para basicamente lá está, para te colocar também um bocadinho a pensar. Ok? Porque 2 meses passaram a correr, essa é a realidade. O que é que tu fizeste nesses 2 meses? Se calhar paraste mesmo para pensar, não foram a correr, se calhar nem aproveitaste para te conectar contigo, se calhar só precisavas de desligar e ok, não há problema nenhum, se foi isso que precisavas de fazer, está tudo bem, cada pessoa está no seu processo, não há problema nenhum e não somos ninguém para nos julgar uns aos outros, como é óbvio. Mas aquele filme lá está, deixou-me a pensar, porque a realidade das pessoas é isso. Fazem o que a sociedade diz, quando alguém diz uma coisa diferente, a primeira reação é estranhar, depois, obviamente, é criticar, depois alguns até se juntam, mas depois também não quer dizer que vão até ao fim. Não é? Porque depois a maior parte das pessoas não tem aquela coragem de seguir em frente, de lá estar a contrariar os naysayers, os haters, portanto, os líderes de bancadas que vão dizer não, estás maluco, portanto, lá está. Eu gostava de partilhar aqui esta mensagem. Gostei bastante do filme, refleti bastante. E há filmes que tu deves ver e não é só ver e consumir, ok? Pensa na mensagem que eles estão a dar, porque eles também são para isso, são para nos inspirar. E pensa um bocadinho, porque, quer dizer, a tua vida é o teu maior filme, não é? Portanto, tu és o ator, tu és a atriz do teu próprio filme, portanto, não te esqueças que é sempre tu que escolhes, ok? A direção para onde é que tu queres ir, é sempre tu que vais definir isso. Não é mais ninguém que tem que decidir por ti, ok? E não interessa quais são as críticas, ok? O filme é teu, a vida é tua, e se há uma coisa que esta pandemia também nos ensinou, não é? O vírus também nos ensinou, é que pode tocar a todos e realmente nunca sabemos quando é que vamos estar vivos, por quanto mais tempo, ok? O amanhã é uma promessa, não é uma garantia, e a própria vida também não é uma promessa. Aliás, é uma promessa, não é uma garantia. Portanto, aproveita o tempo que te está a ser dado para fazeres aquilo que realmente vieste fazer, não para seres mais um no sistema, ok? Porque para isso já há muitas pessoas que não vão ter a coragem de fazer diferente, seguir os seus sonhos, mas não sejas uma dessas pessoas, ok? Não sejas uma dessas pessoas que sente um bocadinho o gosto de sonhar e depois só por causa dos outros desiste
e vive uma vida que não quer, acaba por ficar depressivo, e depois vai se refugiar nas Netflixes e nas noitadas, nas festas e fazer coisas que não quer, se calhar está numa relação que não quer, e depois passar isso também para os filhos, não, não faças isso, ok? E acredita que eu aqui também sei um bocadinho o que é que eu falo, ok? Eu andei uma fase também que também passava horas e horas a ver séries só para não ter que pensar, saía à noite, e obviamente fazia as coisas que se faziam na noite só para não ter que pensar, e portanto, entretanto, tu reparas e a vida continua, não é? Portanto, era esta a minha mensagem. Depois, quando estiveres a ver, lá está, se conheceres o filme, se te fizer sentido esta comparação que fiz, deixa aí um comentário. Se achares a mensagem, mesmo vendo ou não o filme, importante, partilha com alguém que achas que lhe faça sentido ouvir isto, ou comenta aí nos comentários com o nome de alguém se achas que faz sentido para essa pessoa ler. Portanto, era esta a partilha que eu queria fazer, mais uma vez sempre em cima da hora, não é? Inspirações que me vão dando e que eu partilho. Portanto, obrigada por estares daí desse lado no Instagram e obrigada também Facebook por estarem sempre aí desse lado. Resta uma boa noite, continuem seguros, ok? Sim, estamos numa fase de desconfinamento, mas calma, ok? Respeitem-se uns aos outros, respeitem a liberdade uns dos outros, ok? Obviamente que devem ir saindo, mas com todas as precauções, ok? Se não fores do grupo de risco, não sejas egoísta, pensa que há sempre outras pessoas a quem tu podes ter contacto, portanto, isto não está completamente acabado, portanto, vai com calma, ok? Sim, aproveita a vida, claro, mas vai com calma, respeita aos outros também, portanto, continua seguro e segura, portanto, beijinhos e resto de uma boa noite.